Eu tenho aqui o plano XY. O domínio da minha função é todo o R2, né? Aqui eu tenho a reta, onde ela toma valores, né? O conjunto imagem dela é aqui só do zero em diante, né? Tá? Então, quais são os pontos daqui que são levados no zero? Só a origem. Só a origem, tá? Agora, quando C é diferente de zero, quando C é maior que zero, né? Fazer aqui, bem aqui assim, ó. O segundo caso, o C maior que zero. Então, eu quero, de novo, eu quero saber quais são os pares XY, tais que a imagem desse par é esse C aí. O f de xy é o x quadrado mais y quadrado. Eu elevo ambos os membros ao quadrado. Então eu tenho isso aqui, né? E isso aqui é a circunferência de centro na origem raio C, né? Então, quando C é 1, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Quando C é 2, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, né? Que é 4. E assim por diante. Então, quais são todos os pontos aqui do R2 que tem como imagem 1 por essa função? Né? É isso aqui, ó, são os pontos que satisfazem isso. Que é a circunferência de centro na origem e raio 1. São esses pontos aqui. Quais são todos os pontos que essa função leva no 2? É a circunferência de centro na origem e raio 2. Quais são todos os pontos que são levados no 3? É a circunferência de centro na origem e raio 3. Isso aqui nós vimos na aula passada, não sei se vocês estão lembrados. Tá? Faz de conta que é uma circunferência. Tá bom? 1, 2, 3. Certo? Então, aí eu tenho uma ideia de como são todas as curvas de nível da minha função, tá? Então, a curva de nível referente ao nível 0 é essa. É só esse ponto aqui, C igual a 0. A curva de nível referente ao nível 1 é esta. A curva de nível referente ao nível 2 é esta. A curva de nível referente ao nível 3 é esta. Essas são as curvas de nível. Agora, quais são as curvas de contorno? Então, pensa como eu falei, olha, pensa. Pega esse eixo aqui, imagina que ele é o eixo Z, pega ele aqui assim e finca ele aqui na origem, de modo que ele fique aqui assim. E aí imagina, cada curva de nível na altura correspondente ao seu nível. Pega esta aqui, por exemplo. É a curva de nível referente ao nível 1. Imagina ela aqui, na altura 1. Tá? Pega esta aqui. É a curva de nível referente ao nível 2. Imagina ela aqui, na altura 2. E assim por diante. Você vai obter uma coisa assim, olha. Você vai obter uma coisa assim. Olha, isso é importante para o nosso próximo assunto, tá? Eu tenho aqui o eixo Z, o eixo X, o eixo Y, tá? A curva de contorno referente ao nível 0 é a origem. Ela está na altura 0. A curva de contorno referente ao nível 1 é a circunferência de raio 1 na altura 1. Na altura 1, lá em cima, correspondente a essa aqui. A curva de contorno referente ao nível 2 é a circunferência na altura 2 e de raio 2. Entenderam? A curva de contorno referente ao nível 3 é a circunferência de raio 3 e na altura 3. Uma coisa aqui assim. Tá?
É isso que são as curvas de contorno. Vocês entenderam o que são as curvas de contorno? Você pega a curva de nível e desenha aquela curva de nível, só que na altura do nível. Se é nível 5, você pega aquela curva de nível, referente ao nível 5, e desenha lá na altura 5, ou na profundidade. Né? Por exemplo, aqui eu só tenho níveis positivos, não negativos, porque a imagem é essa. Mas se eu tivesse uma função que tivesse níveis negativos, aí eu desenharia a curva de nível na profundidade correspondente ao nível negativo. Vocês entenderam? Olha, vamos ver aqui uma imagem referente a essa função aí. Ó, essas aí são as curvas de nível, tá? Aqui, referente ao nível 1, ao nível 2. Aqui, ó, essa primeira é referente ao nível meio. Essa segunda é referente ao nível 1. Essa aqui é referente ao nível 3 sobre 2. Ao nível 2, ao nível 5 sobre 2. Eu peguei outros níveis aí no desenho, tá? Aqui está o pontinho, que é referente ao nível 0, tá? Então, estão aí várias curvas de nível da minha função. Esse desenho, o desenho que dá, eu olhando para esse desenho, eu sei como são todas as curvas de nível da minha função. A do nível 0 é o ponto, os outros níveis são circunferências concêntricas. Então, esse desenho me dá uma ideia de como são todas as curvas de nível. Aí eu chamo para ele de mapa de contorno da função. Mapa de contorno da função. Como são as curvas de contorno? Né? Então, aqui as curvas de contorno, ó, tá? Está aqui a curva de contorno referente ao nível 0, que na verdade é um ponto. Está aqui a curva de contorno referente ao nível meio, olha. Ela está na altura meio, ó, tá vendo? Aqui está a curva de contorno referente ao nível 1. Aqui está a curva de contorno referente ao nível 3 sobre 2. Ao nível 2. Ao nível 5 sobre 2. Ao nível 3, tá? São circunferências. A curva de contorno referente ao nível 3 é a circunferência de raio 3 na altura 3, tá? Se você colocar o eixo Z bem perpendicular à parede, você vai ter uma imagem que é uma imagem parecida com as curvas de nível, né? As curvas de contorno, que são essas aí, elas se projetam nas curvas de nível. O que eu estou falando é o seguinte, olha, está aqui, ó. As curvas de nível, elas ficam desenhadas no chão, no plano XY, tá? São essas azuis. As curvas de contorno, são as curvas de nível, mas cada uma desenhada no seu nível. Elas se projetam sobre as curvas de nível. O que eu quero dizer é o seguinte, olha, se você imaginar aqui, olha, o eixo Z bem perpendicular ao nosso campo de visão, olha, as curvas de contorno se projetam em cima das curvas de nível, tá? Se você pegar as curvas de contorno e achatar, baixar todas as curvas de contorno para o plano XY, elas vão cair exatamente em cima da curva de nível. Cada curva de contorno cai em cima da curva de nível correspondente, tá? Vocês entenderam o que eu falei? Entenderam? Esse assunto é difícil, é difícil. Vamos ver na hora da prova, né? Não, mas não é difícil não, né? Não é difícil. É difícil, às vezes, você pegar uma função complicada, mas não vão cair funções complicadas. Coisas complicadas são da lista, né? As listas... não sou eu que faço a lista. Eu sou bonzinho. Olha. Olha, presta atenção aqui. Esse exemplo aqui, segundo exemplo, ó. Essa função aqui, ó. F de xy igual a y menos x quadrado. Nós vimos essa função também, tá? O domínio dessa função é todo R2, né? O domínio dessa função é todo R2.
o conjunto imagem dela é todo o R. Todo R, ela assume todos os valores. Se você pegar x igual a 0 aqui e colocar qualquer y, dá o y aqui. Então, qualquer número que eu pego, ela atinge esse número, né? Tá. Então, eu vou pegar um elemento no conjunto imagem. Eu vou pegar um c que esteja no conjunto imagem dessa função. Ou seja, um c real, né? Um número real, que o conjunto imagem é toda reta. E aqui eu não preciso separar em casos. Eu vou me perguntar assim, quais são os pontos x, y do domínio dela, tais que a imagem desse ponto é exatamente esse c. Mas olha, f de x, y é isso aqui. Eu passo x para lá e eu vou ter isso aqui, ó. Né? Isso aqui é uma parábola. Converte-se no ponto C, no eixo Y. Nós vimos na aula passada esse exemplo, né? Então,